tiver na tela. Amém. Nós vamos ler esse trecho até o versículo 13. Diz assim: ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias e dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer na tua vida como tu fizeste com a deles. Quando ele viu isto, levantou-se para escapar com vida e se foi. E chegando em Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto, o caminho de um dia. Fala assim: entrou pelo deserto, pelo caminho de um dia. E foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que o anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. Ele olhou, e eis que a sua cabeceira estava pão cozido sobre brasas, e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio a segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te, come, porque demasiado longa que será a viagem. E levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui? E respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu, somente eu, fiquei, e buscam a minha vida para me tirar. Ao que Deus lhe disse: vem cá fora, ponte no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as pedras, as penhas, diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Fala assim: o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Fala assim: um terremoto. Mas Deus também não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor também não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e dizia: que fazes aqui? Você pode sentar, feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, essa noite, ó Pai, Espírito de Deus, fala conosco. Precisamos ouvir a Tua voz. Ministra ao nosso espírito que venha apontar a Tua palavra agora, toda preocupação, toda agora, Senhor, ansiedade do coração. Nós repreendemos a autoridade do nome de Jesus, e somente a voz do Teu Espírito soe sobre nós neste lugar nesta noite. É o que te pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém? Ouvindo essa palavra, ministrando ao Senhor no meu coração, nós não podemos deixar de ouvir a voz de Deus. Há um grande perigo, independente de quem você seja no reino de Deus. Quem sabe você é tamanhamente usado pelo Senhor, você é ministro, você é um servo do Senhor, mas tem vivido um momento de comunhão. Nós vemos aqui a vida de um profeta. Não foi um profeta qualquer, independente de ser homem como nós, tem as mesmas paixões, os mesmos sentimentos de homem, de ser humano. Viveu não como um ser totalmente espiritualizado, mas um homem que também tinha suas debilidades. Mas o grande perigo que nós vemos aqui, querido, é que depois de ameaçado pela morte, um homem que tinha lutado, um homem que tinha ousadia, um homem cheio de fé, um homem que sabia quem servia, que o Deus que ele servia era um Deus todo-poderoso, um Deus tremendamente inigualável com os deuses daquela época. E ele, no poder e autoridade desse Deus, aqueles soldados, aqueles homens que adoravam outros deuses, vieram guerrear os soldados de Jezabel, e ele matou os profetas de Baal. Aqueles profetas foram dissipados pela espada. Imagine um homem enfrentar um exército daquele tamanho,
Mas pelo poder de Deus, sabe que ele fala assim, ó, pelo poder de Deus e pelo tamanho do nosso Deus, Ele vence qualquer coisa. Amém, amém? Você crê que Deus pode vencer qualquer coisa? Você crê que Deus pode tudo? Deus pode tudo. E o profeta é tremendamente usado por Deus. Mas nós vemos que uma palavra, muitas vezes uma palavra, ela nos derruba. Uma palavra é um balde de água fria, querido. Se nós deixarmos de ouvir a voz de Deus para ouvir as outras vozes, as muitas vozes que existem nesse mundo, nós ficamos fragilizados. Nós ficamos, querido, totalmente debilitados, descaracterizados por causa de uma palavra. Esse homem, ele tinha uma identidade espiritual. Esse homem, ele tinha uma autoridade no mundo espiritual tamanha, de tantos milagres e ousadia que Deus usava esse homem. Mas esse homem, querido, por uma palavra, ele fugiu. Por uma palavra, esse homem se frustrou. Por uma palavra, querido, tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dele parece que passou uma amnésia, ele se esqueceu de tudo. Aquele homem, ele viveu momentos, querido, tremendamente depressivos na sua vida. E depois daquela palavra, meu irmão, aquele homem, ele bate em retirada, deixa o seu servo em um lugar e procura um lugar para se esconder. Uma palavra, repita comigo, uma palavra pode ser um perigo muito grande. Uma palavra. Uma palavra pode destruir muita gente. Por isso, querido, cuidado com o que você faz. Cuidado com as palavras que saem da tua boca. A nossa boca foi feita, querido, para ser bênçãos nessa geração. Esse homem, querido, ele ficou totalmente confuso. Nós vemos a palavra de Deus aqui em Tiago 5,17. Não precisa abrir, não, deixa que nós vamos continuar nesse texto. Que a Bíblia vai falar que existem muitas vozes. Existem muitas vozes. E Tiago vai dizer que Elias, homem sujeito a nós, com o mesmo sentimento que nós. Se Elias passou, querido, nós também podemos passar por momentos difíceis. E o que muitas vezes tenta nos impedir, querido, de avançarmos, o que nos impede de ouvir a voz de Deus, em primeiro lugar, o medo. O medo, querido, ele tenta fazer com que nós não venhamos ouvir a voz de Deus. Nós enxergamos o problema, nós enxergamos a dificuldade, nós ouvimos a ameaça, e muitas vezes aquilo toma conta de nós. 19 no versículo 3, do capítulo 19, bota para a gente rapidinho. Olha o que diz no capítulo 19, versículo 3. Olha só. Quando ele viu isto, levantou-se para escapar com vida. Para assim, quando ele viu, ele correu. O maior inimigo da nossa fé, querido, é a nossa visão física. Esses olhos aqui é o maior inimigo da nossa fé. Porque muitas vezes enxergamos uma situação tão difícil. Enxergamos, querido, literalmente, verdadeiramente, os gigantes na nossa frente. E muitas vezes nós ficamos com medo e nos fechamos e começamos a correr para um lugar que Deus não mandou. Não foi Deus que mandou Elias para o deserto, mas Elias correu para o deserto com medo. Você está entendendo o perigo? De deixar de minutos e segundos de ouvir a voz de Deus. Em primeiro lugar, querido, que afetou esse homem, impediu ele de ouvir a voz de Deus. Fica comigo, o medo. Mas o medo é o inimigo. O medo é o inimigo. Em segundo lugar, a falta de esperança nos impede de ouvir a voz de Deus. Pode deixar o texto aí no versículo 4, capítulo 19, versículo 4. Olha o que ele vai dizer para nós. Ele, porém, entrou pelo... Fala comigo, Gabriel. Por onde ele entrou, querido? Ele entrou no caminho de um dia. Elias, depois que viu aquilo, ele entrou para o deserto, ele perdeu a sua esperança. Olha o perigo que nós corremos quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir as muitas vozes que existem. Há um perigo, querido. Fala para o seu irmão, querido, não deixe de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. O que Deus está falando com
contigo nessa noite. Muitas pessoas, quem sabe, estão enfrentando situações tremendas e difíceis. Mas Deus está falando, querido, não se intimide por aquilo que você está vendo. Não entre no deserto, não perca a esperança, querido. Ele deixa o seu discípulo e vai para o deserto. Em terceiro lugar, o que me impede de ouvir a voz de Deus: o esgotamento. Uma vida corrida que levamos, uma vida acelerada. Precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos educar os filhos, precisamos cuidar da casa. E aí nós entramos numa batalha, entramos numa guerra diária e ficamos cansados, esgotados. Elias, querido, ele estava vindo de uma batalha. Elias tinha enfrentado e derribado muitos profetas de Baal. Imagine 400 profetas de Baal. Imagine aqueles homens ali em enfrentamento direto, sangue, guerra. Elias destrona, desbarata, mas fisicamente ele estava esgotado. E eu quero dizer, querido, lá no versículo, capítulo 19, versículo 5, olha só: e deitando debaixo do zimbro, dormiu. Fala assim, só dorme quem está o quê, meu irmão? Quem está cansado. Quem está cansado quer o quê? Fala para mim, dormir. Dormiu, eis que o anjo me tocou e disse: levanta e come. Querido, ainda que você tenha enfrentado medo, ainda que você, quem sabe, perdeu até a esperança, sua esperança foi abalada, quem sabe o teu corpo físico, da debilidade, o tempo da luta, ele nos esgota, ele nos fadiga. Mas eu quero dizer que os anjos do Senhor, eles recebem ordem ao teu respeito para te guardar, e não vai te faltar alimento, não vai te faltar a presença de Deus. Deus está contigo. Deus desperta ele. Deus levanta ele para a sua fome. E no versículo 6 ele olhou, e a sua cabeceira, olha quem tinha a sua cabeceira, querido, versículo 6: pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Ainda que você tenha entrado num momento difícil da sua vida, Deus está dizendo para mim e para você que há comida fresca, há alimento saudável nessa noite para você. A água viva do Espírito está aqui neste lugar, e você não vai ficar prostrado. E mesmo assim, Elias estava tão mal, mas tão mal, porque nós passamos pelo dia mal. Nós não somos homens de ferro, super-homem e mulher maravilha, querida, só nas telas de cinema e só em desenho animado. Meu filho ama super-homem, eu fico com medo de voar do apartamento, já botei ideia em tudo. E se deixar, ele voa. Mas nós não encontramos esses homens, e nem super-homem, porque existe um instrumento do inferno que tira as forças do super-homem, que é a criptonita. Quem lembra daquele filme? E essa circunstância, ela tenta, querido, tirar a nossa força, o medo, o esgotamento, a desesperança. E no versículo 7 vai dizer que o anjo do Senhor veio pela segunda vez e tocou ele e disse: fala assim, meu irmão, fala para o seu filho, fala assim, meu irmão, minha irmã, deixe o anjo do Senhor falar contigo nessa noite. Deixe ele tocar na tua vida. Ele insiste. O Espírito Santo não invade, mas ele insiste. Ele bate, ele bate, ele bate. Oh, eu estou aqui. E olha que ele fala, tocou e diz: levanta. Fala para o seu irmão, se levanta. Não é tempo de ficar deitado, é tempo de ficar de pé. O anjo do Senhor está falando: se levanta nessa noite. Levanta nessa noite e come do maná e do alimento que Deus está mandando para você. Se alimenta, querido, nessa noite. Aleluia. Porque demasiado e longa que será a viagem. Então, pessoal, a luta ainda é grande. Mas ainda que a luta seja grande, querido, se Deus te colocou de pé, e se você está bem nutrido, meu irmão, essa luta, o Senhor está contigo, fica tranquilo, fica tranquilo. Porque não vai te faltar comida e nem bebida. Mas esse homem estava passando por um momento muito difícil. E no versículo 8 vai dizer que ele se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquele
alimento, olha só, com a força daquele alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites. O homem que estava debaixo dos ídolos, sem força, deprimido, pedindo a morte. Então chega, não basta, essa dor que eu sinto na minha alma não dá mais. E Deus toca, e Deus dá alimento. E ele continua prostrado, Deus toca pela segunda vez e tem alimento. E Deus fala, olha só, é longa, mas com a força desse alimento que você está comendo aqui nessa noite, com a força da unção do Espírito de Deus, que Deus está liberando sobre a tua vida, ainda vai ter dias de luta, mas vai ter dias de unção. Eu estou contigo, Deus está dizendo. Ainda que se prolongue, mas eu estou contigo. Aleluia. E Deus fala, você vai parar em Horebe, no monte de Deus. Fala assim, meu irmão, não parem em qualquer lugar. Cuidado aonde você tem parado. Aonde você tem parado? Com quem você tem parado? Com quem você tem andado? Com quem você tem se relacionado? Antes só do que mal acompanhado. Elias estava sozinho. E as vozes do seu interior berravam dentro dele. Mas o Espírito de Deus, o anjo do Senhor, estava com ele. Às vezes nós ficamos ouvindo voz de vizinhos, voz de amigos, voz de pessoas, daqui, dali, de lá, de cá. Mas deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Para as igrejas, quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Não endureça. Deus está falando contigo. Ainda que demore 40 dias, como Elias. Mas Deus, Ele quer te conduzir até o monte de Deus. Horebe é o monte de Deus. Para que Deus quer te levar aonde Ele está. Deus quer te conduzir, não a qualquer lugar, mas na presença dEle. Deus quer te conduzir ao lugar certo, meu irmão. Não é qualquer lugar. E ali é onde Elias entrou. Fala para mim, irmão. Ele entrou na caverna e passou a noite ali. E escrevei de novo que a palavra do Senhor, a palavra do é a palavra que é viva e eficaz. É a palavra do Senhor. Jovem, ouve a palavra do Senhor. Homem e mulher, ouça a palavra do Senhor. Eu não sei que palavra você tem ouvido, mas Deus está falando, ouça a minha palavra. Ouça a palavra. E Deus fala, o que diz aqui? O que está fazendo aqui? Tu não entendeu? Ele disse, o que está fazendo aqui? E a gente, como sempre, a gente tem uma desculpinha para dar para Deus. Não é isso? A gente quer sempre se justificar para Deus. Senhor, eu estou aqui porque eu sou muito zeloso. E os profetas já morreram, todos morreram. Está difícil demais aquela igreja. Está difícil viver no meio daquele povo. E a gente dá desculpa para sair da presença de Deus. A gente dá desculpa para se afastar de Deus, achando que vai convencer Deus, né, Senhor? Eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais nada, porque tu sabe, né, Deus? Deus sabe nada. Você está falando assim, olha, teu lugar é no monte de Deus. O teu lugar, catuca ele, catuca ela, fala assim, ó, o teu lugar é no monte de Deus. O teu lugar é onde Deus está. Não deixa que os ventos, não deixa que as lutas, não deixa que as muitas vozes te conduzam para o deserto, te conduzam para as cavernas da vida. Não se feche, mas se abra para aquilo que Deus tem para mim e para você. E ele fala lá, somente eu fiquei e busco a minha vida para me tirar. Algo que dele diz, vem cá fora. Sai dessa caverna, sai. Sai da caverna. Põe-te no monte, aonde Deus botou ele de novo. Põe-te no monte perante quem? Para assim, sai da caverna, meu irmão. Sai desse lugar que você tem vivido. Sai desse lugar que você só consegue enxergar a caverna da vida
entrar em caverna aqui? Quem já acampou aqui em caverna? Caverna é um lugar perigoso. Caverna é lugar de mosquito pra caramba, morcego, cobra, aranha. Morcego no lugar de... Caverna é lugar de perigo. Deus não quer que eu e nem você, que nós não vamos viver em caverna não, meu irmão. Ainda que para a sua caverna parece aconchegante, né? Tem ninguém para te perturbar, não quero ouvir ninguém, não quero estar com ninguém. Que o dia me amanheça hoje, eu quero dormir o dia inteiro. Mas Deus falou, vem para fora, sai daí, vamos enfrentar o problema. Correr do problema não adianta, nós temos que enfrentar ele. Muitas pessoas, querido, arrumam um problema, mas depois querem fugir dele. Para esse problema, o nome já diz, é para si. Não é para você resolver? Quando te dão um problema na escola, lá na matemática, o que você tem que fazer? Correr, resolve o problema. Né? Dividir a raiz, não sei de que lá, problema para resolver. E por que isso vai dando na escola? A gente aprende a resolver problema na escola, mas isso já está ensinando a gente a resolver problema da vida, lá na frente. Pensa que aquilo não serve para nada, né? Saboteiro, não vai levar isso para lugar nenhum. A gente aprende a resolver problema para tudo ali também. É pedagógico. E Deus está falando para esse homem, sai. Sai. Vem para fora. E se coloca perante o monte de Deus. Fala, querido, se coloca perante a presença de Deus nessa noite. Você está na presença do Altíssimo, querido. O Espírito de Deus está neste lugar. Se coloca diante dele. Coloca a sua verdade para ele. Coloca aquilo que está lá dentro do seu coração. Seja qual a satisfação for. As suas questões parecem que isso é problema meu, não. Deus está preocupado com o seu problema. Deus está preocupado com a sua aflição. Deus está preocupado com a sua tristeza. Minha irmã, poxa, eu só queria trabalhar perto de casa, né? Poxa, eu quero tanto trabalhar aqui, agora nem ônibus pega. Graças a Deus. Imagina esse trânsito no Rio de Janeiro. Pedir, só pedir, irmão. E aí, olha só, Deus fala para ele. Fala assim, quando você se coloca no monte de Deus, Deus se apresenta a você. Deus se apresenta a você. Quando você se coloca na posição de Deus, Deus ele se revela a você. E Deus fala para ele, olha só, vem um forte vento, fendi os montes que despedaçava as pedras. Já viu o tamanho da força do vento? Despedaçava as pedras, bem. E olha só, querido. E o Senhor, porém, não estava no vento. Às vezes a gente acha que Deus está no meio de um monte de barulho, né, irmãos? Está no vento. Eu vou lá que o negócio meu irmão, o negócio é forte. A oração é forte. Eu não entendo isso até hoje, oração forte. Eu não sei se tem oração fraca ou oração forte. Né? Oração forte. Oração é oração, amém, meu amigo? Amém, meu amigo? E aí o vento passou, mas Deus não estava no vento. Mas Deus não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Imagina um terremoto, faz barulho? Um barulhão danado. E Deus também não estava onde? Deus não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Eita, eita. Mas Deus também não estava no fogo. E depois veio uma voz assim, e delicada. E ao ouvir, eu creio que ele pôde sentir a voz, a presença do Espírito de Deus. Eu não sei que voz vocês têm ouvido. A voz do mundo, a voz do maligno, a voz do homem, das pessoas, ou a voz do Espírito Santo de Deus. E Deus nunca desiste de nós. Por mais que ele correu, por mais que Deus falou só vai para o monte de Deus, ele entra na caverna. Deus se apresenta a ele novamente. Olha só, cara, sai daí. Sai daí. E muitas coisas acontecem, vem aquela voz tranquila.
e fala para ele: o que fazes aqui? O que fazes aqui? O que você está fazendo nesse lugar que eu não te coloquei? Você está sendo descaracterizado pela situação e pelas circunstâncias. Você já viu o meu poder, você já viu a minha glória, você já viu a manifestação daquilo que eu posso realizar e o que eu posso fazer por você. Às vezes queremos, depois de tanto experimentar, muitas vezes entrando em questionamentos tão banais com Deus, por medo, por enxergarmos a situação difícil. E olha que ele responde, princípio zeloso, querendo dar explicações para a sua fuga, querendo dar explicações para aquilo que ele tinha cometido. Deus não precisa de explicações, querido. Deus quer ter um coração voltado para Ele. Deus quer um coração que ouça a sua voz. Então o Senhor diz no versículo 15, fala para ele: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e quando chegar lá, ungirás Azael para ser rei sobre a Síria. Jeú, filho de Nissi, ungirás para ser rei sobre Israel, bem como Eliseu, filho de Safate, de Beel-Meolá, ungirás para profeta em teu lugar. Olha como é séria essa palavra. Deus estava declarando para Elias ali, falou assim: olha só, querido, eu estou contigo, mas o ministério profético de Elias encerrou ali. É sério isso. Deus está falando: tá bom, eu já estou vendo que você não está dando mais conta. Tu és meu, cara. Mas olha só, você vai ungir Jeú e Eliseu, vai ser profeta no teu lugar. Eu vou continuar o propósito que eu tenho que fazer. Você já está dando mais conta, mas eu vou continuar o propósito. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Se você não quiser viver no monte de Deus, se você não quiser viver na vontade de Deus, se você não quiser abraçar o ministério que Deus tem para a tua vida, se você não quiser guardar o chamado de Deus para que Deus tem para você, Deus não ungiu para o teu lugar. E a obra do Senhor vai continuar. Depois disso, Deus falou assim: prepara o teu coração, porque eu vou te buscar. A carruagem vai passar e você vai embora comigo. Depois disso, a carruagem passou, Elias se foi e Eliseu recebeu a unção profética. Pensa nisso. É melhor ouvir a voz de Deus do que ouvir a voz do mundo, do que ouvir a voz do pecado, do que ouvir a voz do diabo. Ouça a voz de Deus. É o melhor caminho, para que nós não venhamos nos perder na caminhada. Como o apóstolo Paulo, ele declara muito fortemente essa palavra. Eu me apego muito a essa palavra, porque a caminhada muitas vezes tenta nos desvirtuar, tenta nos embaraçar. E a Bíblia diz que aquele que se alistou nesse exército, ele não se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. É momento de nos levantarmos, como o apóstolo diz, combater o bom combate. Nós vamos chegar até o final, com a fé intacta, com o chamado intacto, para a glória do nome do Senhor. Deus quer ser glorificado na sua vida, igreja. Deus quer ser glorificado na sua casa. Deus não chamou o seu povo para correr. Deus não chamou um povo frouxo, mas chamou um povo corajoso. Eu sei que é difícil, irmão, mas nós enfrentamos um momento difícil. Para nós ministrarmos uma palavra dessa, nós sabemos que o dia mal vem para a gente também. Nós não somos super-homens, estamos aqui sim e acham que nada vai acontecer com a gente. Acontece sim, queridos. Mas é saber que é um chamado, que a voz de Deus é muito maior do que a voz do mundo, do que a voz dos meus sentimentos, que a voz das minhas emoções. A voz de Deus
ela tem que ser maior na minha vida. A voz de Deus, ela tem que ser maior na sua vida. Em nome de Jesus, nessa noite, nós vamos vencer. Seja qual for a luta que nós estamos enfrentando. Sei, quem sabe essa adversidade tentou arrancar a esperança do teu coração. Quem sabe você tem vivido um momento de cansaço físico por estar vivendo esse momento. Mas nessa noite o anjo do Senhor está aqui. O anjo do Senhor está aqui para renovar você, para te dar alimento, para te dar comida, para te dar água fresca. E você vai sair deste lugar, querido, em nome de Jesus, restaurado pela glória e pela presença do nosso Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite. Nós vamos orar aqui. Os ministros de música, me ajudem aqui agora. Vamos adorar. Você vai fechar os teus olhos. Entenda qual é a vontade de Deus para a tua vida nessa noite. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Deus está te chamando, meu irmão. Venha para o monte, sai do deserto. Sai deste lugar, sai do meio do teu problema agora. Sai daí em nome de Jesus. Sai e vem para o monte de Deus. Porque é no monte de Deus que Ele vai se revelar a nós. Aleluia. 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 É tempo de nós nos voltarmos para Ele. É tempo de deixarmos o nosso egoísmo de lado, as nossas vontades de lado, os nossos desejos de lado. É tempo de nós nos voltarmos para Ele, os medos de lado. Aleluia.